Salve, salve, senhoritas e senhores, professor Ricardo Versosa em mais uma videoaula da disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Beleza? Sempre eu vou trazer também esse slide aí, essa imagem, que é para você se orientar, se situar dentro dessa nossa videoaula, certo? O que é que a gente vai tratar agora? A gente tem nós temos três assuntos aí para conversar nesta videoaula. Lembrando que na primeira videoaula a gente conversou sobre empregabilidade e seus pilares e também no conceito de trabalhabilidade, certo? Essa videoaula é uma continuação dessa videoaula que eu falei sobre empregabilidade e trabalhabilidade, e aí ao final dessa videoaula a gente conclui o slide 1, preferi dividir para ficar mais fácil, mas é provável que a próxima videoaula seja apenas uma aula só um pouco maior, mas que tenha tudo para poder você estudar, beleza? Estou analisando ainda, mas vamos nessa, certo? A gente vai falar sobre as diferenças entre metas e objetivos. Vamos conversar sobre a teoria múltipla da inteligência, de Gardner. E aí eu vou focar dentro dessa ideia de inteligência, vou falar nos três tipos de inteligência que eu estou abordando, e geralmente eu abordo para a disciplina, que é a inteligência intrapessoal, interpessoal e inteligência emocional. E a gente conclui falando sobre competência. Beleza? Primeiro tópico, então, senhoritas e senhores, é falar sobre metas e objetivos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é, ou a diferença de meta e objetivo? Primeiramente, o que é uma meta e um objetivo, e qual é a diferença dos dois aí, certo? Você sabe? Independente da sua resposta, certo? Se você souber a linha e ver se é isso que eu vou, se está alinhado com isso que eu vou estar dizendo para você. Se você não sabe, sem estresse, vai estar sabendo agora, certo? E por que que eu estou trazendo para você essa ideia de meta e de objetivo? Porque eu acredito sinceramente que um profissional ele precisa entender conceitualmente essas duas palavras, e muitas vezes a gente fala de coisas e nós não entendemos aquilo que nós falamos. E aí, então a gente precisa entender o que a gente está falando, para a partir do momento que a gente entende o que a gente fala, a gente praticar da maneira correta. Então, eu vou obviamente direcionar para a parte profissional e obviamente é inevitável, estando num curso superior, a gente precisa ver como isso tem impacto na minha vida profissional, mas obviamente isso também tem um impacto direto na minha vida pessoal, certo? Para deixar mais claro para você que me assiste a ideia de metas e objetivos, eu vou contar uma pequena historinha, certo? Todo final de ano, especificamente no dia 31 de dezembro, a gente tem, ou muitas pessoas fazem, um momento de retrospectiva do ano velho, como muita gente chama. E essa retrospectiva envolve, obviamente, uma avaliação sobre si mesmo, né? E aí tem gente que, poxa, eu fui assim, eu deixei de fazer isso, e aí projeta, faz promessas para o ano novo. Essas promessas tem aí uma infinidade de temas. Passa por ser uma pessoa melhor, um filho mais presente, um vizinho mais compreensível, ajudar mais, aperfeiçoar habilidades comportamentais, enfim, certo? E aí tem gente que promete emagrecer. Tem gente que promete emagrecer, certo? É uma promessa viável, plenamente viável. E aí, dia 1º do ano novo chega e essa pessoa se depara com o resto da comida, o resto da ceia, porque dependendo da família que você tiver, às vezes é uma família exagerada, que tem 5, 6 pessoas e
a comida que aparece é uma comida, sei lá, para 20, 30 pessoas. E aí, dia primeiro você precisa dar conta da comida que sobrou do dia 31. Será que é o seu caso? Não sei. Dia 2 ainda em algumas famílias tem sobra do dia 31. Então vamos dar conta disso aí. Não vamos deixar as coisas perderem a qualidade, né, até porque é feio jogar comida fora. E aí, de fato, você começa, né, se você colocou essa promessa para o ano novo, dia 3 de janeiro, você começa a sua promessa. E aí você vai todo empolgado, né, ou empolgada para poder dar prosseguimento a essa sua promessa. E surgem ao longo do ano alguns desafios, né? Esses desafios fazem com que você possa se comprometer mais com a sua promessa ou você fazer pequenas paradas para poder curtir o momento e depois voltar, né? O primeiro momento de tentação, se é assim que eu posso dizer, é o carnaval, certo? São apenas 4 dias a princípio, e tem gente que não, eu vou me comprometer, eu vou lá firme, forte, mas tem gente que vou parar 4 dias, depois eu sigo, né? Aí tem gente que para, vive os 4 dias comendo e bebendo o que acha que tem direito e volta para o seu regime, volta a estar focado na promessa, depois do carnaval. Depois do carnaval a gente tem um outro momento, né, que a gente sempre pensa a Páscoa, que a gente sempre pensa no chocolate, não, no peixe, talvez até no vinho, certo? Mas em vez de pensar coisas saudáveis no período de Páscoa, né, pensa-se nas gordices que esse momento proporciona. Até porque o chocolate, o ovo de chocolate, né, ele pesa menos que uma barra e custa bem mais. Então, seja pela questão de que não contribui pela promessa, seja porque é mais caro que uma barra de chocolate, né, você está perdendo aí 2 vezes, na minha humilde opinião. Mas, vamos lá. Você para na Páscoa e segue depois. Mas não tem nenhum problema, nenhuma data complicada. E aí a gente volta para o São João. São João, em muitos lugares, tem comidas típicas. E aí eu preciso entender as particularidades disso aí. Porque comida do período de São João dificilmente é uma comida light ou diet, certo? Ou com poucas calorias. E aí você vive esse período de festas juninas e segue. E aí você perdeu meio ano entre parar e seguir com sua promessa, com seu regime, e vai começar de fato em julho, sem nenhum estresse. Então você perdeu meio ano aí. Então quando eu entendo de metas e de objetivos, eu consigo entender, né? Eu coloquei, estabeleci o meu objetivo, que nessa história que eu estou contando para você é emagrecer no ano novo, e eu preciso definir os meus caminhos, ou seja, eu definir as minhas metas para que eu possa chegar lá. Eu preciso ter muito claro isso, né? Eu coloquei como exemplo nessa história emagrecer, mas pode ser comprar uma casa, trocar de emprego, enfim, existe uma infinidade de objetivos que você pode definir, mas precisa ter uma consciência teórica das palavras e a relação que é estabelecida entre elas. Porque uma tem relação com a outra. E aí eu coloco para você uma forma da gente poder entender melhor isso aí, certo? Os objetivos dão descrições concretas de onde está se querendo chegar ou o que está se tentando alcançar, seu propósito. O objetivo, na maior parte das vezes, é algo estratégico, abrangente, amplo. Então, toda vez que você olhar para algo e está na dúvida se isso é um objetivo ou uma meta,
pega essa ideia, né, essa definição, essa compreensão que eu estou colocando para você. É estratégico, é amplo, envolve algum propósito, é algo que eu quero alcançar. Talvez fique mais fácil você compreender isso aí. Quando a gente vai para as metas são meios para poder alcançar esse meu objetivo. Então as metas são tarefas particulares, né? São tarefas com prazos estipulados, né, determinados para que eu possa cumprir esse meu objetivo. Então tem muita gente pegando a história que eu falei, né, que não, meu objetivo é emagrecer. Show. Quais são as metas? Ou seja, quais são as tarefas que eu vou fazer para conseguir emagrecer? Muitas vezes quem quer emagrecer até um determinado peso. Então tem que fazer algumas tarefas ali. As metas são operacionais, são específicas. Então, quando você pega essa ideia, metas são tarefas particulares, são temporais, né, são operacionais e específicas, fica claro o entendimento na prática. Então, parto do entendimento teórico e aí eu consigo compreender melhor a minha prática. Para deixar mais claro para você essa diferença, vou colocar agora, certo, um pequeno exercício para você poder fazer junto comigo o que é uma meta, o que é um objetivo. Na verdade, eu vou resumir de uma forma mais enxuta ainda, né? Tipo resumo do resumo, certo? Objetivos é algo ou alguém, então envolve muito a ideia do alvo, e a meta é um caminho para se chegar a esse objetivo, certo? De uma maneira mais resumida ainda do que na imagem anterior, objetivo é algo ou alguém e meta é um caminho para se chegar no objetivo ou caminhos, certo? Pode ser um, pode ser vários, beleza? O exercício eu vou colocar agora, certo? Para que você possa assimilar melhor, compreender melhor essa relação e essa diferença entre metas e objetivos, certo? Número um, você vai colocar quando for meta. Número dois, você vai colocar quando for objetivo. Tranquilidade. Quando a gente fala conquistar um emprego, lembra das palavras-chave aí, certo? Quando for algo amplo, genérico, estratégico, é objetivo. Quando for algo específico, quando muitas vezes tem a ver com alguma tarefa específica, a gente está falando de meta. Então, conquistar um emprego é uma meta ou é um objetivo? Se você entendeu que é algo amplo, conquistar um emprego é algo amplo, é algo estratégico. Número dois, certo, é objetivo. E o nutricionista? Isso aí fica fácil, né? Contei na história. Então, ir ao nutricionista é uma meta, ou seja, é um caminho para poder conseguir emagrecer, muitas vezes, certo? Então é número um. Pedalar 100 quilômetros todo o dia. Pedalar 100 quilômetros todo dia é uma tarefa, algo específico, talvez, provavelmente, para um objetivo maior, que é correr uma maratona de, sei lá, 40 quilômetros. Então, número 3 aí é uma meta. Aprender PROC V no Excel. Se eu coloco simplesmente aprender Excel, é algo muito amplo. Mas aprender PROC V é específico. Então, número 1, meta. Comprar uma casa. É o quê? É amplo? Com certeza. Comprar uma casa é algo muito amplo. Então, é um objetivo, a gente está aí com o número 2. Ler 17 livros no ano é a meta que eu estabeleci para mim. É específico ou é amplo? É amplo. Ler 17 livros é algo
especificando. Eu estou especificando só a quantidade de livros, mas ler 17 livros ao ano, sim, mas como é que eu vou fazer isso? Qual é a quantidade de páginas por dia, por semana, por mês que eu tenho que ler? Eu vou definir quantidade mínima de livros por mês? Tá. Número 2, objetivo. Poupar R$ 100 por mês. É específico ou é amplo? Isso aí eu acredito que é específico, não é não? Concorda comigo? É algo muito específico para alguma coisa. Comprar um carro, uma moto, uma casa, fazer uma viagem. Então, é uma tarefa. Você está falando de tarefa, de algo específico, número 1, uma meta. Certo? Então, essas pequenas situações é só para você poder entender melhor o que é uma meta e o que é um objetivo. Beleza? A gente meio que muda de assunto agora, nesse encerramento da ideia de meta e objetivo, e a gente começa a falar agora dos tipos de inteligência, ou mais especificamente a teoria da inteligência múltipla, de um cara chamado Howard Gardner, certo? Mas vamos contextualizar. Por que a gente precisa falar desse tipo de inteligência, certo? Ou dessa teoria, melhor dizendo. Como está aqui na imagem que você está vendo, nós temos pessoas com diferentes habilidades, que se destacam por diversas habilidades. No nosso círculo pessoal, no nosso círculo talvez próximo, sei lá, nossos vizinhos, se você mora num prédio, por exemplo, especialmente, num grupo, numa comunidade, por exemplo, de igreja. Então a gente tem pessoas que se destacam por diversas habilidades. E aí eu vou olhar para essas pessoas com uma perspectiva de que tem gente que tem habilidades diferentes. Alguns têm facilidade para aprender, por exemplo, uma nova dança. Tem gente que tem habilidade com cálculos matemáticos. Tem gente que fala bem com o público, ou seja, uma questão de se dar bem com a linguística. Outros ainda, só de ouvir uma música, né, essa pessoa ela já, ouviu a música, já vai pegar um instrumento, um violão, por exemplo, certo? Para poder tocar essa música. Por exemplo, eu tenho aqui um violão, certo? Mas eu não sei tocar muito bem. Então, se você perguntar, Ricardo, tu é bom com o violão? Eu vou dizer que não. Eu toco uma música só na brincadeira. Seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Você pode me dar uma nota 5, só para não ficar triste, mas eu não tenho habilidade para ouvir uma música e começar a tocar ela no violão. Mas tem gente que tem essa habilidade. E aí eu pego, né, eu olho para essas pessoas com o olhar de que tem tipos diferentes de inteligência. Eu consigo compreender isso. Para você que já viu, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho jogar, no tempo que ele era jogador, ele tinha não sei se era uma mania, não sei se era uma tática, de toda vez que ele se encaminhava com a bola para o gol adversário, ele olhava para um lado, jogava a bola, passava a bola para o outro lado. É como se eu enganasse o jogador com o olhar. Ele estava olhando para um lado e metia a bola para o outro. Muitas vezes esse outro lado, que ele passava a bola, lá tinha um colega, um companheiro de time, que muitas vezes fazia o gol, outras vezes simplesmente tentava, mas não conseguia, mas que era uma tática dele. Então esse também é um tipo de experiência, né? É um tipo diferente de habilidade. Então nessa manifestação de habilidades diferentes, a gente tem um reflexo da inteligência das pessoas. Porque muito antigamente se dizia se uma pessoa era ou não inteligente
pelo número do QI dela. QI, né, nessa situação que eu estou trabalhando com você, é coeficiente de inteligência, certo? Então, coeficiente de inteligência é um número representativo da inteligência de uma pessoa. Quanto maior o seu QI, mais inteligente você era. Só que a gente não tinha dimensão, talvez na época, de que as habilidades se manifestavam de formas diferentes e a gente poderia compreender a inteligência de uma pessoa entendendo essa multiplicidade de habilidades, certo? E aí, por volta de 1994, né, esse teórico que eu estou colocando aí para vocês, Howard Gardner, ele criou a teoria da inteligência múltipla. Ou seja, compreendendo essa multiplicidade de habilidades, essa manifestação dessas habilidades, ele disse, não, eu não posso entender a inteligência de uma pessoa só através de um QI. Nós temos perfis diferentes, pessoas que são extraordinárias em campos diferentes do conhecimento. Logo, eu preciso entender melhor essas pessoas e não simplesmente dizer, ó, se você seu QI não é um QI alto, você não é uma pessoa inteligente. Não é bem assim, certo? E aí eu vou apresentar para vocês as 9 inteligências que o Gardner propôs, certo? Para vocês terem uma ideia de como foi a visão dele. Então ele colocou, por exemplo, existe a inteligência naturalista, que envolve entender os seres vivos e a natureza. Inteligência musical, foi o que eu acabei de falar para você que eu não tenho. Eu toco violão, mas numa perspectiva de diversão, mas nada profissional. E eu também não tenho habilidades extraordinárias para isso. Habilidades matemáticas, que eu comentei também. Uma inteligência existencial, questionar o porquê vivemos e o porquê morremos. Possivelmente a galera de filosofia, sociologia, né, possa talvez se enquadrar aí. Inteligência interpessoal, né, que é a habilidade de você se relacionar bem com as pessoas, entender seus sentimentos, suas motivações. Inteligência corpóreo-sinestésica, foi o exemplo do Ronaldinho Gaúcho que eu coloquei para você. Inteligência linguística, né, que eu mencionei também. Inteligência intrapessoal, que é entender a si mesmo, o que é que você sente, o que você quer. Inteligência espacial, que também, na minha opinião, é uma habilidade que o Ronaldinho Gaúcho, mais até que a corpóreo-sinestésica, certo? Então Gardner, ele criou e propôs a inteligência dessa forma. Para a nossa conversa sobre tipos de inteligência, obviamente não poderíamos focar em todas elas, mas eu vou pegar dois tipos dessas inteligências, certo? Para comentar com vocês, comentar com você. Inteligência intrapessoal e inteligência emocional. E eu vou pegar um terceiro tipo de inteligência, certo? Que é a inteligência emocional. A inteligência emocional não foi proposta pelo Gardner, foi proposta por um cara chamado Daniel Goleman. É o cara que popularizou o termo, que eu posso dizer, que criou e popularizou o termo da inteligência emocional, certo? E a gente vai falar com um olhar mais direcionado para esses 3 tipos de inteligência, onde eu coloco de uma maneira resumida aqui, certo? Então você tem em laranja inteligência intrapessoal, que é você parar e se conhecer. Inteligência interpessoal, que é sobre os relacionamentos que você estabelece com outras pessoas. Inteligência emocional. Lembrando, as inteligências propostas pelo Gardner, a gente está com inteligência intrapessoal e interpessoal. A emocional foi um outro teórico, o Daniel Goleman, que eu estou colocando junto com as 2 primeiras, para que você possa ter uma visão melhor sobre você pessoalmente e sobre você profissionalmente. Beleza? Então vamos lá. Inteligência intrapessoal é a capacidade de refletir sobre si mesmo e principalmente se autoavaliar. Certo? A gente, na sociedade que a gente está hoje, né,
pouco se fala em autorresponsabilidade. A gente meio que aponta que é a responsabilidade é dos outros, mas a gente não assume a nossa própria responsabilidade. Esse tipo de inteligência, inteligência intrapessoal, faz com que eu possa me entender, me questionar sobre coisas que eu gosto ou até que não gosto, né, para poder agir de uma maneira melhor. O conhecimento sobre si na nossa sociedade é um conhecimento que cada vez mais está sendo desvalorizado. Tanto é que talvez essa seja uma das causas de doenças, do surto de doenças ou do aumento de doenças que envolve a mente. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu aqui na minha casa, eu tenho dipirona. Eu tomo dipirona e passa. Uma doença da mente, né, isso não é tão simples, certo? Então, a partir do momento que eu paro para poder me conhecer, saber as minhas preocupações, né, dentro desse tumulto de informação e também de desinformação que a gente vive hoje na nossa sociedade, a gente pode estar bem, a ideia de paz interior, sabe? Eu acredito que para muita gente falta um tempo para poder refletir sobre esse tipo de inteligência, que é a inteligência intrapessoal. As pessoas que desenvolvem a inteligência intrapessoal conhecem seus pontos fortes e seus pontos fracos e conseguem definir objetivos e desafios adequados. Olha como uma coisa está ligada com a outra. Então, quando a gente entende metas e objetivos, e quando eu sou uma pessoa que eu paro para me conhecer, eu vou conseguir definir melhor os objetivos que me trazem satisfação, que me deixam satisfeito ou satisfeita. Consequentemente, eu não vou alimentar expectativas exageradas, né? Talvez muita gente, em vários momentos da vida, tenham alimentado expectativas exageradas sobre alguma coisa, alguma pessoa, algum acontecimento, mas à medida que a gente vai desenvolvendo, investindo nesse tipo de inteligência, ou seja, conhecendo a si mesmo, o autoconhecimento, a gente começa a entender um pouco mais da realidade. Não ser uma pessoa que vai acreditar em tudo, mas também não ser uma pessoa pessimista. Entende? Então, é o equilíbrio entre o excesso e a falta. Então, precisamos investir, né, nesse tipo de inteligência. Segundo tipo de inteligência é a inteligência interpessoal, que é a habilidade ou a capacidade de você entender e reagir, né, a que eu coloquei corretamente em face de desejos, humores, temperamentos. Não tem necessariamente uma maneira correta para você se relacionar com outras pessoas. Não tem receita de bolo que diz, toda vez que você tiver um problema, você precisa seguir dessa forma. Não tem, certo? O que é que você pode fazer? Você pode, através das suas experiências, você pode ter uma postura mais adequada, né? Então, é a capacidade de entender e reagir mais adequadamente, né, a pessoas que têm desejos diferentes dos seus, humores e temperamentos diferentes dos seus, ideias, valores, interesses. Então, ao se relacionar com outras pessoas, é inevitável o significado e a compreensão de conflito. Segundo Mário Sérgio Cortella, conflito é toda diferença de opinião. Então, a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa, um relacionamento amoroso, por exemplo, ou com mais pessoas, um ambiente de família, de trabalho, vai ter diferenças de opiniões, certo? Isso talvez seja uma certeza nos relacionamentos. A questão é como você vai lidar com esse conflito para que ele não vire um confronto. Confronto, ainda segundo o Mário Sérgio Cortella, ele propõe que o confronto, né, sai da ideia da divergência de opinião, que é o que o conflito representa, e aí a gente passa a ter um confronto que é agressões verbais e muitas vezes físicas. Então, a pessoa que desenvolve inteligência interpessoal é a pessoa que ela consegue, apesar dos conflitos, ela consegue ter condições de lidar com pessoas que têm
interesses diferentes, humores diferentes. Então, resumindo, o que está aqui em vermelho na imagem é saber se relacionar bem. Dizer que isso é uma coisa fácil, estaria sendo leviano, certo? Não é fácil se relacionar bem com as pessoas. Especialmente quando a gente tem pessoas que propositalmente querem criar conflito e muitas vezes confrontos. Mas a maturidade, senhoritas e senhores, permite a gente enxergar as situações e aprender com elas. Seja em situações de acertos ou de erros. E é uma questão que você vai julgar, certo? Então, o que é que você está fazendo para que você possa desenvolver melhores relacionamentos? Eu acredito que esses 3 tipos de inteligência, eles estão intimamente ligados e faz com que eu possa ser uma pessoa e um profissional melhor, de sucesso, né, de equilíbrio. Então, eu me conheço, a partir desse autoconhecimento consigo ter relações melhores, né, e eu posso ter um cuidado maior com as minhas emoções, que é o terceiro tipo de inteligência que eu vou comentar com você, inteligência emocional, certo? Esse tipo de inteligência, como eu mencionei, foi proposto, foi difundido pelo Daniel Goleman, e tem a ver com a ideia de inteligência social, ou seja, você está no meio de pessoas, como é que você vai se relacionar com elas? Por isso que eu alinhei esses 3 tipos de inteligência. Eu não consigo falar de inteligência interpessoal, eu não consigo falar de relacionamento sem falar das emoções que esses relacionamentos geram. Geram em mim, geram em você. Então, falar de emoções hoje é algo fundamental, né? A sociedade cada vez mais está fragilizada no aspecto emocional, porque muito pouco hoje faz com que um conflito vire um confronto, né? Que as agressões elas saiam de maneiras totalmente desnecessárias. Que ao invés de resolvermos problemas, nós potencializamos os problemas. Mais uma vez, não tem manual, certo? Não tem manual. Tem a oportunidade de viver uma experiência, de buscar conhecimento, de buscar trabalhar a escutatória, né? Tem cursos que nos ensinam a falar, mas não nos ensinam a ouvir. Você já soube de algum curso que ensina a ouvir? Eu, particularmente, não. Curso que ensina a falar tem muito, certo? Entidade A, entidade B, entidade C. Mas curso que ensina a ouvir, então ouvir também traz, né, um aprendizado. Geralmente, nas minhas aulas presenciais, termino os encontros com a frase do dia, e uma das frases que eu menciono é: a gente precisa de coragem para se levantar e falar, mas a gente precisa igualmente de coragem para sentar e ouvir. Então, são 2 exercícios: se levantar e falar, sentar e ouvir. Os 2 geram momentos de aprendizado, né? Ora mais na fala, ora muito mais no ouvir. Então, o indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas emoções com mais facilidade e também sabe lidar com elas, tanto nos momentos de tranquilidade. Então, teoricamente, é fácil lidar com nossas próprias emoções quando a gente está num ambiente tranquilo. Agora, o desafio, senhoritas e senhores, é quando a gente está no momento de estresse, né? Trabalhar as emoções no momento de estresse é fundamental para que você possa compreender melhor, se compreender melhor, certo? E aí eu vou compartilhar com você 3 vídeos mostrando sobre a perspectiva de cada um desses tipos de inteligência. Logo após eles, né, vou mostrar primeiro um vídeo relacionado à inteligência intrapessoal. Vou fazer um comentário sobre ele. Depois um vídeo sobre inteligência interpessoal e emocional. E posteriormente um comentário sobre eles. Beleza? Então, primeiro vídeo para você refletir um pouquinho melhor sobre inteligência intrapessoal. Vamos nessa?
Você alguma vez já estava sentindo? Um chocolatinho, talvez? Ou quem sabe, optou por sair com alguns amigos para beber e se distrair um pouco. Muitas coisas que fazemos no dia a dia parecem inocentes e sem uma causa por trás. Mas a verdade é que boa parte delas são fugas de um problema mais profundo. Quando desenvolvemos o autoconhecimento, temos uma noção muito maior do que está ocorrendo em nosso mundo interno. E assim, podemos agir de forma mais sábia. Mas afinal, o que é autoconhecimento? Quais são seus benefícios? E como podemos desenvolvê-lo? É exatamente tudo isso que vamos ver neste vídeo. Então, vem comigo! O autoconhecimento é a habilidade de conhecer nosso mundo interno, nossas emoções, pensamentos, desejos, medos, crenças, frustrações e assim por diante. É compreender nossa verdadeira essência. Mas ele também ajuda a perceber como os outros nos veem e como nos encaixamos no mundo em que vivemos. Então, podemos dizer que o autoconhecimento nos ajuda a melhorar nossa relação com nós mesmos, mas também nossa relação com o mundo. Desenvolver o autoconhecimento é ter muito mais poder na vida. Mas existe uma grande diferença entre termos realmente autoconhecimento e acreditarmos tê-lo. Segundo a psicóloga Tasha Eurich, estadunidense especialista no assunto, 95% das pessoas acreditam ter autoconhecimento, mas na realidade, apenas de 10 a 15% realmente possuem. Curioso isso, não? Certo, entendemos o conceito, mas quais são os benefícios do autoconhecimento? Desenvolver o autoconhecimento nos ajuda em todas as áreas da vida. Na nossa profissão, nos relacionamentos amorosos ou familiares, nas finanças, nos esportes e por aí vai. Você já se pegou reagindo de uma forma mais explosiva e depois ficou até espantado por ter tido aquela reação com algo tão simples, mas não conseguiu entender o motivo? Isso acontece com muita facilidade no nosso dia a dia quando ainda não nos conhecemos bem. Desenvolvendo o autoconhecimento, você vai conhecer mais sobre suas forças e fraquezas, seus gostos, seus medos e bloqueios, suas crenças e valores e também suas buscas. Você se tornará uma pessoa menos agressiva, com menos medos, com relacionamentos melhores e mais profundos, com menos probabilidade de desenvolver doenças emocionais como depressão, ansiedade, baixa autoestima e instabilidade emocional e ainda tenderá a ser muito mais saudável até mesmo no âmbito físico, pois terá muito mais ciência do que está fazendo com seu corpo. Com o autoconhecimento, você também vai ampliar cada vez mais sua consciência, terá uma noção mais ampla da vida, das relações humanas e também das relações com os animais e o meio ambiente. Também terá mais conhecimento sobre seus hábitos e comportamentos, e poderá mudar aqueles que são negativos ou que não te levam na direção que você deseja. Desenvolvendo o autoconhecimento, você ainda vai ter muito mais chance de encontrar seu propósito na vida. E isso, com certeza, te levará na direção da felicidade genuína, que é aquela mais profunda e significativa. Legal! E aí, senhoritas e senhores? Esse vídeo é mais para deixar um pouco mais claro a importância do autoconhecimento, que é a essência da inteligência. Não consigo trabalhar esse tipo de inteligência sem me conhecer, até porque é o próprio nome do tipo da inteligência, certo? Os benefícios, eu consigo reconhecer meus bloqueios, meus medos, eu direciono minha energia e minha essência para coisas que realmente possam me ajudar e não atrapalhar. Isso não só no sentido físico, mas também no sentido psicológico, entende? Então, que você possa trabalhar, primeiro entender a importância do autoconhecimento, tirar a ideia que isso é besteira, muito pelo contrário, cada vez mais estamos em uma sociedade que necessita de pessoas que se conhecem, porque a quantidade de relacionamentos tóxicos hoje também existe pelo fato das pessoas não se conhecerem. Então precisamos entender o autoconhecimento para a gente fugir de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, isso não só na vida pessoal, mas também na vida profissional. Beleza? Vou mostrar agora 2 vídeos em sequência. Um sobre... não, agora vai ser só um vídeo. A importância do trabalho em equipe.
certo? Que você possa compreender melhor. Se a gente está falando de inteligência intrapessoal, né, como é que eu posso entender melhor? Né? Que é uma outra forma de entender é trabalho em equipe. Né? O que é que você acha de trabalho em equipe? Você sabe trabalhar em equipe? Se esforça para trabalhar em equipe? Entende que isso hoje é praticamente inevitável em todas as áreas? Vamos nessa. Empreendedor do amanhã. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Se todos buscarem pensar e agir assim, as coisas seriam muito mais fáceis. Vivemos uma época que nos induz a pensar que ter é mais importante que ser. Que manter as aparências é mais importante que manter o caráter, a integridade e a confiança. E que para sermos bem-sucedidos precisamos cuidar para que o nosso quadrado não seja invadido. E com isso muitas vezes nos esquecemos de que somos seres sociais e que não estamos nesse mundo para viver, mas para conviver, viver juntos e também juntos buscarmos algo melhor para todos. Só existe, portanto, uma solução para que alguém decida deixar de olhar apenas para si mesmo e comece a olhar para aqueles que estão ao seu redor e então use a sua colher para alimentá-los. Com o tempo, todos perceberão que essa é a única maneira de criar um ambiente onde dividir significa compartilhar. E a grande notícia é que este alguém pode ser você. E essa decisão depende apenas e exclusivamente de uma pessoa. Você! E então, vamos nessa? E aí? Tá preparado? Vamos nessa? Eu tinha falado antes do vídeo que hoje trabalhar em equipe é independente de área. É uma necessidade que não tem a ver com só o pessoal daquela área ou daquela outra área lá. Besteira, certo? Porque existia uma concepção, uma ideia de que só o pessoal de RH tinha que trabalhar, eu tinha que saber se relacionar bem. E aí, pouco a pouco, a gente foi entendendo que hoje não é só o pessoal de RH. É todo mundo, papai. É todo mundo. Todo mundo. Galera das finanças, da logística, da inovação, do marketing, da contabilidade, do administrativo. Não interessa a área mais. Não interessa a área mais. Certo? Então, é fundamental que a gente possa entender, né, as coisas numa ideia de que trabalho em equipe é fundamental para o nosso crescimento, fundamental para o nosso desenvolvimento. Já que eu não sei e eu não domino tudo, eu preciso de outras pessoas e eu preciso compreender isso na prática, certo? Então teve teoria de todos os 3 tipos de inteligência. Eu passei um vídeo sobre inteligência intrapessoal, o autoconhecimento. Vídeo que acabou quase agora foi um vídeo sobre trabalho em equipe, e eu vou mostrar 2 exemplos de inteligência emocional, né, que foi proposta pelo Daniel Goleman, certo? Eu vou mostrar um exemplo não tão legal assim, para você poder entender do que é que eu estou falando, né, do cuidado com as nossas emoções.
E também um exemplo bom, né, que vem do Ayrton Senna, certo? Vamos nessa então, conversar um pouquinho sobre nesses dois casos aí. Vão aparecer em seguida, tá bom? E vai quebrar. Vai desengatar. Mas nunca faz isso, hein? Tá na rua não, atrapalha o trânsito. Travou aqui na frente? Qual que é o seu carro? Esse aqui? Algum filho da puta me procurava. Manda um abraço pro dono do carro. Competiu, ia vencer. Não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. No início com problemas de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio no carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E estava realmente frio o disco de freio. E eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, né, que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna! Vai para quebrar mais um tabu! Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém. É a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. E aí você percebe, o vídeo do Senna não termina aí, certo? Mas dois exemplos totalmente diferentes. Primeiro, e aí julgar certo ou errado é extremamente complicado. A gente tem ideia de que é o errado em cima do errado,
mas que uma maneira melhor de lidar com as próprias emoções, eu acho que o Ayrton Senna é uma inspiração a forma como ele entendia a competição da Fórmula 1. E nesse momento dentro da entrevista dele, que ele disse que tudo começa a partir do que a gente define a partir da mente, das nossas emoções. Então, se a gente consegue entender que eu posso competir, eu posso fazer, né, qualquer coisa me preparando, né, qualquer coisa contra alguma pessoa, né, se for uma questão de competição, como foi no caso dele, ou até na vida, que eu posso conseguir aquilo que eu acredito que eu possa conseguir, né, com preparação, com dedicação, com excelência, né? Se eu compreendo tudo isso, eu compreendo que eu desenvolvo melhor minha inteligência emocional frente a pessoas que muitas vezes desistem no seu primeiro desafio. Então, a gente precisa entender a importância dos tipos de inteligência, né? Entender que hoje, na nossa sociedade, essas inteligências muitas vezes é algo superficial, que a gente não se preocupa, e que há como a gente se inspirar sim para desenvolver o autoconhecimento, desenvolver boas relações e cuidar também das nossas emoções, certo? E aí eu começo a trabalhar agora, encerro a ideia das inteligências, eu começo a trabalhar o último conteúdo, que é competência, certo? Como é que a gente pode falar de competência hoje, senhoritas e senhores, certo? Então vamos começar pela etimologia da palavra, a origem da palavra. Competência é o substantivo feminino com origem no termo em latim competere, que significa aptidão para cumprir alguma tarefa ou alguma função, certo? Então essa é a concepção inicial da palavra, aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. Então quando eu digo que alguém tem competência, estou dizendo que esse alguém tem aptidão, ou que ele ou ela pode cumprir alguma tarefa ou alguma função. Ela também, essa palavra, ela também tem um outro sinônimo, outra compreensão, que pode ser também de cultura, conhecimento ou de jurisdição. Certo? Avançando um pouquinho mais. No cotidiano, utiliza-se a palavra competência associada à capacidade de resolver problemas, a aptidão ou a habilidade. Então, quando tem algum problema dentro de algum contexto, né, que eu preciso resolver, que eu não tenho competência, que eu acredito que eu não tenho competência, ou seja, que eu acredito que eu não tenha habilidade ou aptidão, eu chamo uma outra pessoa que possa resolver esse problema. Já aconteceu, por exemplo, na minha casa, da privada tá vazando. E aí eu fui pesquisar para ver se era um problema que eu poderia ter competência para resolver, ter habilidade para resolver, ou se eu deveria chamar outra pessoa até para que o problema não piorasse. E aí eu fui pesquisar, né, no YouTube, formas de solucionar vazamento. Vi o vazamento na privada, que é aquela privada com caixa acoplada. Pesquisei, né, vi lá um vídeo que ensinava como parar com esse vazamento. Tentei uma vez, não deu certo. Tentei a segunda, também não deu certo. Na terceira vez, deu certo. Não aconselho se o problema, né, for até pior se você ficar tentando várias vezes, porque pode piorar a situação. No meu caso, deu certo. Eu tive aptidão para poder resolver. Mas tem coisa que eu não consigo, porque exige uma compreensão, né, daquilo que é feito muito especificamente. Né? Tem que ter um conhecimento muito aprofundado. Essas atribuições dão conta apenas de uma atitude reativa. Então, quando se fala muito hoje, é uma pessoa que tem habilidade, que tem aptidão para resolver problemas, às vezes é muito numa postura reativa e não de uma postura ativa, como as empresas pedem. Competência é tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade diante das situações profissionais com as quais nós nos deparamos.
Então, como é que você pode entender a sua competência hoje? Como é que você investe na sua competência? Você precisa entender como a competência ela se forma. Concorda? E aí eu vou apresentar para você os 5 elementos da competência que geralmente hoje está sendo trabalhado, né, não só nas instituições de ensino, mas na gestão de uma maneira geral. Vamos compreender melhor o que é competência? Vamos nessa? Então, senhoritas e senhores, antigamente, não tão antigamente assim, na verdade, nós tínhamos a compreensão de competência a partir só de algumas palavras, né? Era o chá da competência. Só essas 3 primeiras iniciais, certo? Que é conhecimento, o que representa o conhecimento, habilidade e atitude. Com o passar do tempo, né, foi se percebendo a necessidade da gente incluir outros 2 fatores aí na compreensão de competência. Então, além do conhecimento, da habilidade e da atitude, nós temos os valores e a ética, certo? Então, todos esses 5 elementos que estão aparecendo aí para você, eles formam ou contribuem para você desenvolver a sua competência, beleza? E aí eu trago um resumo de cada um dessas iniciais. Um conhecimento é o saber teórico, está presente apenas na sua mente. Então, quanto mais você lê, mais você estuda, mais você busca, mais saber teórico você tem. Beleza? Junto com o conhecimento, preciso desenvolver habilidade, que é quando eu pego o saber teórico e eu vou saber fazer. Certo? A habilidade geralmente depende de prática, de treino, de erros e de acertos. Certo? Atitude, que é o que vai unir o conhecimento e a habilidade. Você pode ter o conhecimento, você pode saber fazer, mas se você não quiser fazer, não tem ninguém que lhe obrigue a fazer. Então a habilidade é o ponto X aí para muita gente. A atitude está ligada com a ação. Não adianta ter conhecimento e habilidade se não tiver atitude. A atitude é de fato querer fazer. Certo? Esses eram os 3 elementos que definiam a competência de uma pessoa. Só que, como eu falei, 2 outros elementos são, digamos assim, os diferenciais. Porque eu posso ter várias pessoas que investem em conhecimento, que têm habilidade, né, que têm uma atitude extremamente positiva, mas o ponto de diferenciação entre um ou outro são os valores e a ética. Quando a gente fala de valores, a gente está falando daquilo que orienta a vida das pessoas, certo? Aquilo que orienta a sua vida. Então, a partir do momento que eu entendo que os meus valores estão alinhados com os valores da empresa, eu consigo identificar a minha propensão a estar na empresa ou a sair dela. Então, o que é que orienta hoje a sua vida? Por exemplo, minha mãe me ensinou, se eu fosse tomar café, almoçar ou jantar, que fizesse isso na mesa. Entende? Então foi um valor que eu aprendi com ela, que eu procuro sempre, na medida do possível, replicar, fazer. E quando a gente fala de ética, não tem meio termo, certo? A ética é a postura que o indivíduo tem entre situações que muitas vezes a gente sabe que é certo e tem muitas vezes que a gente sabe que é errado. O caminho que eu vou trilhar entre um ou outro é uma escolha individual, uma escolha que só você vai ter. Certo? Todos esses 5 elementos fazem com que a gente possa compreender melhor a ideia de competência, senhoritas e senhores. Certo? Então, eu encerro por aqui essa videoaula, encerro na questão dos conteúdos, certo? Deixo sugestões de livros para vocês. Então, 3 livros que particularmente eu gosto muito. O primeiro deles é do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra?, né, que fala sobre gestão, liderança e ética. Então, um livro muito massa, porque tem várias histórias, né, sobre esses 3 temas, e quem tem tudo a ver com os tipos de inteligência, com competência, que foi o nosso último assunto agora. E 2 livros que são continuação. O primeiro, Monge Executivo,
certo? Uma história sobre a essência da liderança, e a continuação, que faz com que a gente possa entender melhor a ideia de liderança, de relações interpessoais, de perspectiva de vida também. Beleza? Então deixa aqui para você dar uma olhadinha com mais calma. Eu super sugiro livros porque eu acredito que faz parte do desenvolvimento da competência. Se eu acabei de falar que competência é investir no saber teórico, o saber teórico também está através dos livros. Sugestões de filmes, senhor que me assiste, O Sorriso de Mona Lisa, Empoderamento Feminino, certo? O Aviador, a história de um cara com alguns problemas psicológicos, mas que ele sonha alto. Um Gênio Indomável, a história de um cara que é muito bom em várias áreas do conhecimento, mas tem problemas de temperamento, então fala muito de inteligência, dá para a gente refletir muito a partir dos 3 tipos de inteligência que eu conversei com você: inteligência intrapessoal, interpessoal e emocional. Sociedade dos Poetas Mortos segue a mesma linha, que um professor que se forma e vai para uma instituição que foi a instituição que ele se formou. Só que essa instituição é super tradicional, certo? Como um pensamento moderno vai se encaixar diante de um ambiente tradicional, certo? Para algumas pessoas até antiquado. O Discurso do Rei é a história de um cara que ele não era o cotado para assumir o trono, não lembro agora qual é o país, mas ele precisa assumir esse trono e precisa fazer discurso na rádio, que é um período da Segunda Guerra Mundial, e ele tem problemas de fala, né, na hora do discurso. E ele vai fazer amizades com um professor de oratória para poder, enfim, né, não vou dar spoiler, conseguir sair. E Os Intocáveis, talvez seja mais tranquilo de você ter assistido, é a história de um cara que ele só move a cabeça, certo? Paralisado do pescoço para baixo, tetraplégico, eu acredito que é a expressão, e ele está cansado de pessoas que cuidam dele, tem muita pena, e ele vai contratar uma pessoa que não tem tanta pena assim. E a partir dessa situação vai se estabelecer uma amizade com momentos bastante ricos de experiência, certo? Então, como todas as aulas que eu já falei, eu termino com uma frase do dia, deixo também uma frase do dia de reflexão para você. É fácil ser popular. Não é fácil ser justo. Então, quando a gente olha para as situações que nos acontecem, a gente olha para os nossos governantes atuais, parece que eles estão mais interessados em ser popular do que ser justo. E é difícil, né, como ser justo, como a frase aí propõe. Certo? No mais, agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência, gratidão por você estar aqui assistindo essa videoaula, e no mais, fico à disposição. Paz e bem, e até uma próxima videoaula.